Olá a todos. Lembram-se que no último vídeo estivemos a falar da esferográfica, da invenção da primeira esferográfica funcional, e falámos do Laszlo Biró e da caneta Birome, e tínhamos ficado no ponto em que a caneta tinha sido um sucesso enquanto invenção e foi um fracasso comercial, tendo havido imensas ou inúmeras devoluções da caneta e pedidos de devolução do dinheiro. Tínhamos visto que a caneta era demasiado frágil na sua concepção e por vezes o corpo deixava verter tinta, apesar de ser uma esferográfica. Isto tudo deixou a empresa Canetas Biró da Argentina perto da falência, em extremas dificuldades, e ao ponto dos sócios da empresa e do próprio Biró terem decidido colocar as patentes da caneta à venda na Europa e nos Estados Unidos. E é neste estado em que as coisas estão quando mais tarde, em 1945, aparece uma pessoa que oferece 2 milhões de dólares pela patente e pelos direitos de produção. Devem imaginar que 2 milhões de dólares na altura era uma soma, uma quantia enorme, e isso permitia salvar o Biró da falência. Quem comprou os direitos e a patente da esferográfica foi uma pessoa nascida em Turim, na Itália. Ele nasceu em Itália, mas tinha ascendência francesa. Os pais tinham ascendência francesa. E depois de estarem a viver algum tempo em Espanha, foram para a França, para Paris, e esta pessoa acabou por estudar Direito em Paris. Naturalizou-se francês em 1932. O avô desta pessoa tinha sido feito barão pelo rei Carlos Alberto da Sardenha, e portanto havia aqui alguns títulos nobiliárquicos. Não era uma família que estava próxima da nobreza europeia, italiana neste caso. Mas isso acabou por não ter muita influência na vida e nas decisões desta pessoa. Esta pessoa chamava-se Marcel Bicq, Bicq com CH no final, e apesar dos títulos nobiliárquicos e provavelmente ter tido uma infância sem grandes necessidades, não é? Acabou por se dedicar a estudar Direito, então, na Universidade em Paris, e depois começou a trabalhar como gestor de produto numa fábrica de tintas, e foi aí que teve contacto pela primeira vez com as tecnologias de produção de tinta. Era uma pessoa que também tinha acompanhado o trabalho e ia acompanhando o trabalho do Biró e de outros que estavam a criar inovações nos instrumentos de escrita. Em 1945, então, decide comprar a patente da esferográfica e comprou uma fábrica nos arredores de Paris, numa localidade chamada Clichy. Penso que sejam uns subúrbios de Paris. Era uma fábrica que estava em muito mau estado, tinha sido abandonada, já não estava a operar há muito tempo, e ele com um amigo resolveram recuperar a fábrica e foram buscar tecnologia suíça na instrumentação de precisão para trabalhar o aço. E começaram também a fazer experiências e a produzir objetos através da injeção de moldes com plástico. Vamos nos lembrar que estamos em 1945. Em parte deste ano ainda está a decorrer a Segunda Guerra Mundial.
O plástico é um material que, apesar de já ter surgido e já se fazerem algumas coisas em plástico, é um material ainda perfeitamente novo, desconhecido da maior parte das pessoas. E a injeção de moldes feitos em aço com plástico ainda é uma tecnologia recente e a surgir. Portanto, não era ainda não havia uma abundância da altíssima precisão em termos de injeção de moldes com plástico como a conhecemos hoje em dia. Com a patente nas mãos, resolveu, com a sua equipa, criar um design simples, porque lá estávamos a trabalhar com tecnologias de ponta, com uma exigência de precisão muito grande. Portanto, as máquinas que ele foi buscar à Suíça tinham uma precisão até 10 microns, o que para a altura era incrível. E portanto, a ideia dele sempre foi uma ideia empresarial, sempre foi uma atitude de aproveitar economias de escala na produção. Então precisaram de um design que fosse muito simples, muito prático, mas que também fosse muito barato de produzir à unidade. Então a ideia era realmente fazer uma produção em larga escala e conseguir então assim economias de escala. Percebeu, o Marcel Bicq percebeu que um dos problemas que tinha existido com a esferográfica do Laszlo Biro era precisamente não conseguir essas economias de escala, ser excessivamente cara, não muito prática por causa das falhas que tinha, e portanto, ao apostar num design muito, muito simples, podia focar a atenção das equipas e da produção e da operação da fábrica nos aspectos essenciais que definiriam o sucesso da sua esferográfica. E o primeiro aspecto é a precisão que é necessária para produzir uma esfera minúscula, mas que seja uma esfera perfeita, e produzir depois a ponta que sustenta a esfera. Porque a diferença de microns neste encaixe da esfera vai definir tudo, ou seja, é por microns que a esfera fica demasiado apertada na sua cama, na ponta da caneta, e se ficar demasiado apertada não vai conseguir rolar, prende, e portanto e não vai conseguir ficar com tinta e espalhar tinta. E fica presa, fica seca. Por outro lado, se tiver uns microns a mais, acontecem outras coisas, que também não escreve, porque ou sai tinta a mais, ou como está demasiado solta, não apanha tinta, se demasiada tinta num determinado momento fica sem tinta, também não vai escrever, a escrita sai interrompida. E corre-se o risco também da própria esfera cair para fora do local onde está e sair da caneta. Portanto, é já um instrumento que o Marcel Bicq está a procurar fazer e vai fazer. É já um instrumento que exige um nível de precisão que não estava de todo ao alcance da indústria há uns anos atrás. Pronto, estamos a falar de injeção de moldes de plástico, da utilização do plástico, de instrumentação de precisão a um nível que não existia antes. E estamos a falar de uma pessoa que já tinha a percepção do modelo económico que viria a ser seguido daí para a frente, que é a atenção aos mercados, a atenção ao marketing e a atenção a conseguir economias de escala. Em 1950, então, lança uma esferográfica a que chamou Bic Cristal, porque o corpo da caneta era em plástico transparente. Cria a marca Bic e a sociedade comercial Bic, que ainda hoje é detida pelos herdeiros do Marcel Bicq.
e está com a família, não é? Um pouco à semelhança da Faber-Castell, que também a família tem conseguido manter o controle da empresa ao longo dos tempos. A empresa BIC e da sociedade BIC, o grupo BIC, também tem sido mantido com o controle da família. Em 1950, então, ele consegue a sua caneta e criou a marca deixando cair o H. Porque, pronto, em italiano e francês nós dizemos BIC, se tiver o H no final. Nas línguas anglo-saxónicas, que era um mercado que ele já tinha em vista, ele não poderia deixar o H no fim, porque, pronto, o nome começaria a ter conotações menos lisonjeiras e menos simpáticas. E, portanto, deixa cair o H para simplificar a forma de ler a marca. Quando iniciou a venda da BIC Cristal, começou por França e pela Europa, e teve um sucesso estrondoso. O mercado recebeu muito bem a caneta. A caneta custava cêntimos, ainda hoje custa cêntimos, isso é um dos pontos fortes da caneta. É durável, é resistente, escreve com muita precisão. Na altura a tinta que era usada podia não resistir tanto a temperaturas elevadas, e nos países mais quentes podia haver esse problema, tinha que haver alguns cuidados com o sítio onde se transportava a caneta, mas tinha sido de qualquer das formas uma evolução gigantesca em relação a tudo o que existia antes. Depois deste êxito imediato, logo em 1958, começa a comercializar a caneta nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o êxito foi tão grande que a maior fabricante de canetas de tinta permanente que existia nos Estados Unidos na altura, que era a Waterman francesa, do criador das Waterman. Portanto, essa unidade, essa operação da Waterman abriu falência, não conseguiu resistir à introdução da BIC no mercado americano. E o Marcel BIC acaba por comprar a Waterman e fez uma coisa que manteve a Waterman como uma operação e uma unidade dentro do grupo das empresas BIC, que se dedicaria sempre a escrita de alta qualidade, a escrita de luxo e a canetas de tinta permanente e esferográficas de alta gama. Pronto, e ainda hoje temos as operações completamente separadas, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista de marca e de públicos a quem se destinam os produtos. Depois disto, houve uma aposta em marketing e imagem criativa. Por exemplo, foi contratado um artista francês em 61 para criar aquilo que seria o logotipo ainda hoje da BIC, que é o homenzinho a segurar, o homenzinho muito simplificado, muito geométrico, a segurar uma caneta BIC. E também nesse ano, em 61, dá-se talvez a última grande inovação de grande monta nas canetas BIC, que foi a substituição do aço para produzir as esferas das esferográficas por tungstênio com carbono, que é um material que, pronto, como originalmente vem em pó, depois de ser sujeito a uma pressão muito, muito grande e a temperaturas elevadas num molde, é possível conseguir produzir milhões de pequenas esferas com uma precisão incrível do nível do micron, não é? Pronto, e isso veio aumentar a capacidade produtiva da BIC. Depois, mais tarde, dedicaram-se a outros produtos, a isqueiros, a lâminas de barbear, mas foi de facto com a BIC Cristal que veio. Foi uma grande explosão e uma grande democratização do acesso à esferográfica e à escrita pessoal. Agora que já vimos como a BIC surgiu, vamos então falar um bocadinho da BIC Cristal, que é a esferográfica que vos vou mostrar hoje, e da qual temos estado a explicar os antecedentes.
A esferográfica dispensa, de facto, apresentações. Acho que é dos objetos mais conhecidos em todo o mundo. A esferográfica tem tapada, ou com a tampa colocada, tem 15 centímetros de comprimento. Sem a tampa fica com 14 centímetros e meio. Isto significa que pode facilmente ser usada sem a tampa colocada no topo, mas é também fácil colocar a tampa e utilizá-la com a tampa. Portanto, é prática também nesse aspecto. A tampa é uma tampa que é feita para ajudar a manter a caneta estável, sem rolar. É feita de um plástico diferente do corpo, tem alguma, como podem ver, tem alguma flexibilidade. Tem uma perfuração para o caso da tampa ser engolida. Quem engolir continuar a respirar e não morrer por causa de sufocar com um objeto na traqueia ou na garganta. Em termos de materiais, pronto, a caneta é praticamente toda de plástico, pelo menos aparentemente, ou a aparência dela é toda de plástico. Tem uma tampa de um tipo de plástico, tem o corpo também de plástico, o depósito ou reservatório de tinta é de plástico, a tampinha do topo da caneta é de plástico, e como veem, normalmente a tampa e o topo da caneta são da mesma cor da tinta da caneta e indica facilmente e rapidamente qual é a cor da tinta da caneta que estamos a comprar. Pronto, e se tivermos várias canetas misturadas é muito fácil perceber qual é a tinta que vamos usar. Portanto, posso mostrar aqui, se misturarmos várias canetas, instantaneamente eu consigo decidir se quero escrever verde ou azul, porque consigo perceber rapidamente qual é a cor da tinta. A Bic Cristal tradicional tem o corpo transparente. Tem no corpo o logotipo da Bic gravado e, em alguns modelos, traz o local onde foi fabricada. Pronto, como sabem, vamos tirar o depósito da tinta. O depósito da tinta é apenas um tubo de plástico onde é colocada a tinta. Pronto, as Bic têm uma esfera de tungstênio com carbono, que é um material extremamente rígido. Pronto, inicialmente é um material que é um pó de cor preto, um preto acinzentado, em que o tungstênio está misturado com o carbono. Esse pó é sujeito a pressões extremamente elevadas num molde para produzir as esferas. A esfera é extremamente pequena e tem uma precisão de fabrico incrível. Pronto, é a esfera então que no final do depósito é a esfera que tapa o depósito e impede a tinta de sair da caneta. Portanto, é importante preservar o bom estado do bico e da esfera para não haver derrames de tinta. A caneta tem um diâmetro de cerca de 8 mm, portanto torna uma caneta perfeitamente utilizável por mãos pequenas e por mãos maiores, e não é circular à volta, portanto é hexagonal para imitar os lápis e para também se manter fixa. Portanto, a mesa que eu estou a usar tem alguma inclinação e, como veem, a caneta não se move. Se colocarmos a tampa, fica perfeitamente estabilizada e não vai rolar pelas mesas. A tinta é uma tinta desenvolvida pela Bic, tem vindo a ser desenvolvida desde os tempos do Marcel Bic.
É uma tinta que tem, além dos pigmentos, tem óleos e, portanto, tem uma propriedade de viscosidade muito, muito elevada e tem mesmo que ter, pronto, a esfera tapa a abertura do depósito e ao rolar a esfera agarra essa tinta viscosa e espalha no papel. Mais a dizer sobre esta caneta, sobre esta esferográfica. Normalmente o corpo, aliás, normalmente não, o corpo tem sempre uma perfuração. Não sei se conseguem ver. Eu depois vou, como já sabem, vou mostrando detalhes. Este furo, ou esta perfuração que existe um pouco acima de metade da caneta, não é um furo que esteja feito por acaso e não é por acaso que está acima do meio da caneta. Como a tinta está dentro de um tubo, que por sua vez está dentro do invólucro do corpo, se não houvesse esta perfuração, a pressão atmosférica dentro da caneta seria diferente do exterior e, portanto, o ar não conseguia empurrar a tinta e não conseguia fazer pressão na tinta e, portanto, a tinta não teria tendência para se deslocar para a esfera, ficaria estável no local onde é depositada. Portanto, a perfuração tem essa função de permitir que a pressão atmosférica dentro da caneta seja idêntica à pressão atmosférica do exterior. E pronto, em termos das características da caneta, é tudo. Só de lembrar uma pequena coisa, que é, esta caneta tem um aspecto prático, claro que sim. É um objeto muito, muito conhecido. Também, é um objeto muito conhecido também porque tem algumas características que os estudantes rapidamente descobriram. Eu, pelo menos, quando era criança e quando estudava, esta foi a primeira caneta, a primeira esferográfica que conheci, que utilizei. E rapidamente eu e os meus colegas descobrimos que a tampa pode ser usada para várias utilizações. Por exemplo, para escavar. Por exemplo, para riscar, para gravar qualquer coisa. Para chegar a sítios difíceis. Para inúmeras utilizações. Inclusivamente, eu não sei se vocês se lembram de uma série que teve uma reedição há muito pouco tempo, chamada Galáctica. Eu não sei se ainda me lembro como é que se faz isto, mas quando andávamos na escola, havia uma forma. Penso que é preciso mais uma tampa. Aqui está. Pronto. E uma das coisas que fazíamos quando estávamos na escola era os caças da Galáctica com tampas das canetas Bic. Portanto, é uma outra utilização possível com estas canetas, a brincadeira e a diversão. Para além das utilizações práticas, também tem utilizações lúdicas, como podem ver. Outras utilizações lúdicas desta caneta. Por exemplo, já tínhamos visto que se removermos o depósito da tinta, fico com o corpo da caneta vazio. E se conseguirmos, não é uma operação muito fácil. Deixem ver se vos consigo mostrar outras coisas que conseguimos fazer com as Bic. Pronto, aqui tentem fazer isto afastando. Pronto, tentem não usar um X-ato como eu estou a usar. E se fizerem isto, afastem. Não utilizem o X-ato ou a tesoura ou o que utilizarem
para remover. O ideal será utilizar uma unha para quem consiga ter unhas que encaixem na caneta, pois eu não estou a conseguir de facto ter sucesso nesta operação. Mas o que nós fazíamos, pronto, quando somos crianças somos um bocadinho mais determinados e também, diga-se passagem, normalmente não temos câmaras à nossa frente. Se removermos esta peça de plástico do topo da caneta, ficamos com uma zarabatana. Pronto, não vos vou mostrar como é que isso se faz e como é que pode ser usado, mas posso-vos garantir que é bastante divertido poder usar uma pequena zarabatana que ainda tem algum impulso e ainda consegue lançar projéteis a alguma velocidade e dá umas brincadeiras engraçadas. Pronto, se quiserem brincar a isso, já agora utilizem projéteis que não magoem as pessoas, não é? E não atirem os projéteis contra as pessoas. Podem fazer pontarias e tiro ao alvo e há uma série de brincadeiras que nós fazíamos com as zarabatanas feitas com as BIC. Cheguei inclusivamente a ver, também com esta possibilidade de tirar o depósito, a carga da caneta, e tirando o topo da caneta, cheguei a ver um cortinado feito com corpos de canetas BIC. Uma das desvantagens desta caneta, na sua utilização, ela é razoavelmente confortável e adapta-se a quase todos os tamanhos de mão. É muito boa para aprender a escrever porque a forma como a precisão que esta esferográfica tem na sua construção transmite depois também essa precisão para a escrita e é muito fácil controlar onde começa o traço, onde acaba, onde é que estão os seus limites e portanto, é fácil controlar a caneta. Tem uma desvantagem, para além da desvantagem ambiental, que pronto, já vimos que são produzidos milhões destas canetas todos os dias, e pronto, parte deste plástico não vai ser usado até ao fim e mesmo que seja, este plástico vai acabar todo ou em aterros sanitários, ou nos rios, ou nos mares. Ou então acaba por ter que ser incinerado. Mas do ponto de vista do utilizador, do escritor, uma das grandes desvantagens é que ao ter este formato hexagonal, quando fazemos sessões de escrita muito longas e tipicamente um estudante faz sessões de escrita longuíssimas, passa o dia inteiro a escrever, se utilizar sempre a BIC vai acabar por fazer um calo de escrita que se pode tornar doloroso e depois com a continuidade da utilização é bastante doloroso. A BIC lançou então, portanto, isto estamos a falar da BIC, agora passo a mostrar, isto é uma das embalagens habituais das BIC, é a Cristal original, agora do ano de 2021. Estas penso que tenham sido fabricadas já em 2020. Pronto, e estas são fabricadas em França. Pronto, há fábricas noutras partes do mundo. Aqui na Europa tem mais lógica que o fornecimento seja da fábrica mais próxima. A BIC Cristal original é vendida em volume. Portanto, há caixas com uma grande quantidade de canetas, todas da mesma cor, tipicamente. Depois, no mercado de retalho, existem estas embalagens com 4 cores. Portanto, tem duas esferográficas azuis, uma verde, uma vermelha e uma preta. E existem também embalagens, por exemplo, com 2 esferográficas azuis ou uma apenas. Pronto. Depois o retalho depois também tem várias opções. A BIC oferece essas opções ao retalho. Estávamos a falar que a BIC Cristal tradicional, a original, pode tornar-se dolorosa e provocar calo quando escrevemos muito. Estávamos a dizer que a BIC Cristal clássica pode provocar calo e tornar-se bastante dolorosa caso as sessões de escrita sejam muito longas e por isso a BIC lançou também uma BIC Cristal Grip. Também escreve, tal como a BIC Cristal, faz um traço de 1 mm. A diferença da Grip é apenas uma. Pronto, tem a tampa transparente e tem uma característica, deixem-me mostrar-vos aqui.
que é na secção de segurar a caneta, tem uma borracha para que se possa fazer escrita durante muito mais tempo sem provocar calo, sem magoar excessivamente as mãos. Portanto, quando eu digo que a utilização prolongada de uma bico cristal ao longo de muitos dias e muitos meses pode provocar calo e ser doloroso, não é brincadeira. O próprio fabricante reconhece isso, lançando então a Bic Grip, para quem tenha que escrever muito mais do que apenas algumas linhas, de vez em quando. Lembra-se de eu ter falado do aspecto lúdico da esferográfica. A Bic também tem estado atenta ao aspecto lúdico das esferográficas e do material de escrita, e portanto de vez em quando lança também produtos que apelam ao aspecto mais divertido e mais engraçado e mais colorido da escrita e do desenho também. Há muitos artistas que escrevem com a Bic. Aqui estão a ver a Bic Cristal Fun. Portanto, estas têm uma espessura mais grossa, portanto esta escreve a 1.6 mm e, como veem, tem umas cores bastante diferentes. O aspecto da caneta é também diferente, mas a tecnologia de base é a mesma, quer a tecnologia da tinta, quer a tecnologia das esferas.